Está indo para os irmãos ouvir um culto no Brás, onde o ancião interrompe a oração de uma irmã. E com certeza essa irmã deve ter saído chateada. Veja o que ele fez. Lá já estão meus comentários. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Seja bem-vindo e bem-vinda. Dê seu like, toque o sininho e se inscreva. Também agradeça aos inscritos. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A irmã que está orando, aguarde que o ancião vai orar, por favor. Nosso Deus. Que coisa feia. Que despreparo. Que desprezo. Veja só o que esse ancião fez. Isso é um desprezo. Interromper uma irmã que já estava orando e pedir para ela parar para dar vez para o ancião orar. Com certeza, essa irmã saiu da igreja chateada e desconcertada, né? Porque eu só aqui de escutar isso, essa repreensão que ele fez, freou a irmã, a oração da irmã. Só isso daí eu já fiquei desconfortável de ouvir. Você imagina essa irmã, ou alguém que estava lá, imaginar a tristeza que essa irmã saiu desse culto. Uma vez o Paulinho do Paulista falou que eu concordei com ele. Ele disse: irmão, tem vezes que é melhor você ficar em casa do que você vir no culto. Paulinho falou isso. Falou, às vezes você perde o dinheiro da passagem em vir em certos cultos, que é melhor você ficar em casa. Olha, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Ele falou. E é verdade. Uma irmã dessa, se ela tivesse ficado em casa, comendo pipoca, ouvindo uma boa música, teria ganhado muito mais do que ter ido lá no culto tomar uma lapada dessa de um homem despreparado para estar no cargo que ele está, na posição que ele está. E depois ele vai dar lá uma explicação esparrafada. Eu não sei se essa é a palavra, insignificante a explicação dele, que não é privilégio. Como que não é privilégio? Você interromper uma oração de uma pessoa para dar vez para outra pessoa. Então isso é um desprezo pela irmã, falta de respeito pela irmã. E a Bíblia ensina, em algumas partes, sobre ter respeito mútuo e a importância de ouvir uns aos outros. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, 19, está escrito assim. Esse ancião aí precisa ler isso aqui. Precisa ler isso aqui, esse ancião. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar. Então precisa ler isso daí. Também lá em Filipenses 2, 3, 4, esse cidadão aí precisa ler lá também. Não façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso aí é para a liderança, principalmente. Liderança de cultos religiosos tem que tratar uns aos outros com respeito, rapaz. Tem que ter amor, consideração, entendeu? Dar espaço para que todos possam expressar sua fé em comunhão com Deus. Todos nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. E a gente tem que agir com amor e respeito, e educação pelos outros. Tem que ter educação. Alguém está orando? Deixa orar, irmão. Respeita esse momento. Tem que ter respeito pela oração da irmã. A irmã está falando com Deus e não interferir de uma forma desse jeito aí. Isso é uma forma desrespeitosa. Precisa agir, esses líderes, já que estão fazendo o culto lá da igreja, tem que agir com amor, mais amor, com compaixão no ambiente da igreja.
Não é um momento sagrado, como vocês mesmos falam, de adoração, de comunhão. Que comunhão vai ter? Que comunhão que essa igreja tem ouvindo um negócio desse? Então, faltou mais educação pela irmã e agiu com desprezo e desrespeito. Eu também quero fazer um pequeno esclarecimento. Nos cultos online que Deus tem preparado, tanto de domingo de manhã como também de quarta-feira, são um pouquinho diferentes dos cultos normais. Os irmãos vejam que nós não temos liberdade para os testemunhos. E também o culto ele é atendido exclusivamente pelos irmãos do ministério. Os anciãos atendem os cultos e a primeira e a última oração também. Por que isso assim? Privilégio? Não. É porque quando a oração é feita pela comunidade, ou seja, por toda a casa de oração, acontece muito. Ou às vezes a presença de Deus é grande, o povo manifesta e esse ruído impede a pessoa de orar estando aí no meio dos irmãos ou das irmãs. Ainda que tenha voz forte, não consegue sobrepujar o ruído das manifestações. Também não só isso, às vezes começam a orar aqui, de repente tem outro orando ali, às vezes até 3 orando ao mesmo tempo. E lembremos que não convém, por quê? Porque este culto não é só aqui. Ele se estende até fora do país. E não fica bem, irmãos. E pessoas que não conhecem a graça de Deus também participam. E fica ruim, eles estão ouvindo o culto, às vezes olhando no celular, ou enfim, qualquer aparelho transmissivo, está olhando, de repente, um orando aqui, outro orando ali. Eles vão achar que é uma confusão entre nós. Para evitar isso, a primeira oração e a oração do agradecimento fica exclusiva para os irmãos do ministério. Se os anciãos estiverem, eles oram, senão pode ser um diácono ou um cooperador que esteja aqui junto de nós. A irmã perdoe que começou a orar ali, precisamos pedir que parasse, mas é por causa disso. Certo, irmãos? Chamemos um hino. Depois vocês viram aí a explicação, agora vocês viram aí. Não demonstrou arrependimento, continuou com arrogância, fez aquele pedido de perdão ali friamente, mas a irmã com certeza saiu, se coloca no lugar da irmã, saiu chateada. Aproveitando aqui o embalo do que eu estou dizendo, veja bem, esse culto online foi feito no Brás, no salão da igreja, no culto da igreja. Não foi lá naquele salãozinho que eles fazem lá no fundo. Não, foi na igreja mesmo, onde as pessoas frequentam ali. Então, congregação do Brás vem gente de tudo quanto é lado. Tudo quanto é bairro vem de lá congregar. E muitas pessoas, como estão ali naquele culto da igreja, nos cultos normais lá, as pessoas oram lá na igreja. Então vai ver que a irmã nem sabia disso. Vai ver que ela veio, talvez, não sei, talvez pode ser que seja um culto que ela veio e ela não sabia e ela orou, falando com Deus. Ele tinha que ter ficado quieto, deixava a irmã terminar de orar. Depois, passado uns 2, 3 cultos, quando fosse orar de novo, ele explicasse: irmãos, essa é a primeira oração, deixa para os irmãos aqui, e pronto. A irmã já talvez nem estaria lá, mas ele dá uma freada dessa brusca, não sei se é a palavra certa, ofende a alma da irmã, deixa a irmã chateada, com certeza. Mas a irmã, se você ouvir esse vídeo aqui, eu não vou dizer para você não ficar triste, porque fica mesmo. Eu também ficaria nervoso, triste, mas tenha certeza que isso daí vai passar, e a sua oração, aquelas primeiras palavras que você falou ali, para Deus já foi suficiente. Você orou, te barraram lá, mas a sua oração chegou no céu, com certeza. Deus ouviu a tua oração. Isso que é importante. E ouve sempre, na sua casa, lá no meio da sua família, Deus ouve a sua oração. Já aproveitando por falar de culto online, uma coisa que eu já percebi, eu acredito que vocês também, olha, aquele salão que eles sempre fazem o culto lá online, eles começaram fazendo esse culto online lá naquele salão. Como eles viram que pegou no começo lá da pandemia, resolveram fazer o culto online dentro da congregação. Agora, o culto online dentro da congregação só é feito lá no Brás. Já perceberam? A vaidade deles é tão grande lá do conselho que eles fazem o culto só no Brás. E só quem que sempre prega ali? Sempre os mesmos. É sempre os mesmos que pregam ali.
Por que que eles não liberam, por exemplo, a cada 2 vezes por mês, um culto online em uma outra congregação? Porque aí quem é de fora vai conhecer outras igrejas, outros irmãos, né? Faz lá um culto online, por exemplo, lá na Penha, um culto online lá em São Mateus, um culto online lá na Ré, e lá em Itaquera, em outras igrejas mesmo, longe, outras igrejas pequenas, ou qualquer lugar, uma sala de oração, que aí o povo online do mundo inteiro vai conhecer as localidades. Não, mas é no Brás. É lá na Catedral. É lá na Catedral. Só lá, e é só os mesmos que... Vaidade pura. Isso é vaidade. Entende? E ainda faz um negócio desse online. Ficou mais feio o que ele fez, porque depois ele deu essa explicação aí que aqui eu culto online, porque senão é muita gente que vai ouvir, pode manifestação. Na verdade, não dá toda essa manifestação lá, não. Então ficou mais feio ele fazer isso aí no culto online, mostrando para todo mundo a falta de... o desprezo que ele teve pela irmã. Ficou mais feio o que ele fez do que ter deixado a irmã orar. E mesmo que se houvesse algum ruído, ele quer dizer que tem um ruído. Então, pelo menos, o povo ouvia o ruído, depois ele encerrava e pronto. E aí 2, 3 cultos ele falava. Aí ele vai repreender a irmã no culto online, onde ele diz que o mundo inteiro está ouvindo. Ficou mais feio para ele ainda. Coisa feia, que desprezo, que falta de preparo para estar no lugar que está. Então ele fez aquele pedido de perdão ali só para dizer que estou pedindo perdão, e logo aquela coisa assim, sabe, fria. Fez aquele pedido de perdão ali, chamemos outro hino. Aí depois ele falou mais umas coisas lá meia também, que não deu para entender nada sobre os hinos também, que começaram a chamar tudo hino junto lá, que sempre tem essas coisas aí que acontece, é normal, chamemos um hino, a pessoa levanta lá, coincide de levar 2, 3 pessoas juntas, é normal. Tem uns que chegou a dizer que isso era a falta da guia do Espírito Santo. Como é que você fala, chama o hino, vai levantar só? Acontece, uma igreja está cheia, um monte levantar. Não tem nada de falta de guia de nada. Então é isso. Então fiquem todos com Deus e tchau. Obrigado por sua companhia. Em breve nos veremos nos vídeos. Abraços.